Olá alunos, tudo bem com vocês? Sou o professor Júlio Santos. Irei acompanhá-los durante a disciplina de Hidráulica Aplicada à Irrigação no curso de Operador Sistema de Irrigação, né? Basicamente, nessa disciplina, a gente vai tentar trazer para vocês de uma forma fácil, descomplicada, todos os conceitos necessários de hidráulica aplicada à irrigação, né? Logicamente, irrigação, a gente faz uma ligação muito forte com a hidráulica. Quando a gente imagina um sistema de irrigação, você já imagina aquele conjunto de tubulações, né, conexões, motobombas, emissores, que são aspersores ou gotejadores, né? De fato, a escolha, a seleção de todas essas peças, ela leva em consideração as características, né, do ponto de vista de engenharia, puramente engenharia, que é hidráulica, né? Mas irrigação vocês vão ver ao longo do curso que não é única e exclusivamente a parte hidráulica. Irrigação a gente tem que levar em consideração tanto as características, as influências do clima, quanto as características da planta, da cultura que a gente está trabalhando, ok? Na aula inicial, na aula de hoje, a gente vai falar um pouco sobre uma introdução, um conceito inicial de hidráulica aplicada à irrigação. Iremos entender o conceito de vazão, como se quantifica, como se converte as unidades tanto de vazão quanto de pressão, já que para a gente conduzir a água ao longo de uma tubulação, essa água, para sair de uma cota inferior, né, e ir para uma cota superior, a gente precisa que essa água esteja pressurizada para ela haver o escoamento, tá? Gente, então na aula de hoje a gente vai entrar aqui no conceito de hidráulica. Então o que vem a ser a hidráulica, né? A hidráulica propriamente dita, né? Então hidráulica, o conceito da palavra nada mais é do que hidros, água, né? Éolos, tubos, condução. Então a hidráulica no seu sentido mais próprio, que a gente vai trabalhar dentro da irrigação, é basicamente a condução de água, né? Então ela é a ciência, né, a ciência do ramo da engenharia na qual a gente vai trabalhar a condução de água. E é extremamente importante para a gente fazer o dimensionamento correto dos nossos sistemas de irrigação, e o entendimento dessas propriedades da hidráulica também vai nos ajudar a fazer a correta operação do nosso sistema de irrigação, bem como as nossas manutenções. Por exemplo, qual o tubo necessário para a gente fazer, um tubo se rompeu, como é que a gente vai chegar numa revenda, fazer a aquisição de um novo tubo que vai atender àquela demanda, né? Você precisa estender um pouco do seu sistema de irrigação, qual o diâmetro, qual a espessura da parede, que a gente vai ver que está relacionada à pressão nominal do tubo que ele vai resistir. Enfim, todas essas características, elas são importantes para um operador de sistema de irrigação, né? Então a hidráulica é o ramo dessa ciência que vai estudar a condição de água para a agricultura, né? Então, atualmente, é o estudo do comportamento da água e de outros líquidos, né? Então a hidráulica também ela é aplicada a outro líquido, tanto que é em repouso, né, quando a água não está escoando ao longo desses condutos, quanto em movimento, né? Que aí a gente já vê, na verdade, a hidráulica, a gente não vai entrar dentro desse curso especificamente das leis específicas de cada uma desses ramos da hidráulica, né? Mas a hidráulica ela se divide basicamente em dois grandes grupos, né? Que a hidráulica é a hidrostática, que é o fluido quando ele não está escoando, né? Ele está em repouso, e a hidrodinâmica, que é o fluido em movimento, né? Logicamente, para a gente entender um pouco e ter conhecimento para fazer a nossa operação de sistema de irrigação, a gente tem que ter os conceitos básicos dessas duas propriedades da hidráulica, em repouso e em movimento, tá? Então hoje a gente vai ver melhor a questão de unidades, tá? Então quais as aplicações práticas que a gente vai ter da hidráulica na agricultura, né? E especificamente no nosso curso, que é a irrigação, né? Então a hidráulica desse sistema de irrigação, por exemplo, qual o diâmetro dessa tubulação desse sistema de pivô central, qual o diâmetro que a gente precisa aqui entre vãos para atender a vazão necessária para esses aspersores, né? A gente vai ver
o conceito do que é realmente vazão, como se quantifica vazão. Você tem aqui um aspersor, por exemplo, esse aspersor aqui. Como é que eu quantifico, logicamente quando ele está funcionando, como é que eu quantifico a vazão que realmente está saindo desse aspersor, né? Por que é importante eu conhecer a vazão desse aspersor para a gente poder dimensionar o diâmetro do tubo que vai levar a água até esse aspersor, né? Então tudo isso a gente vai aprender ao longo da aula de hoje e das aulas seguintes. Pessoal, outro ponto que merece destaque, como se dará a dinâmica da nossa disciplina de hidráulica aplicada à irrigação. Basicamente a gente vai ter algumas aulas teóricas, que é igual essa aula de hoje, né? Que a gente vai ter o slide, eu vou explicando para vocês, a gente vai parar, fazer alguns exemplos, né? Como ela é gravada, vocês podem assistir várias vezes, quantas vezes for necessário, né? A gente vai ter o fórum de discussão para a gente tirar dúvidas, vocês fazem comentários. Vai ter as avaliações semanais, a avaliação final, né? Mas nada muito complexo. Quem assistir os vídeos vai conseguir fazer facilmente essas avaliações, não precisa se preocupar que não é nada de outro mundo, tá? Nada muito complexo. E a gente vai intercalando as aulas mais teóricas de aulas mais práticas, né? Felizmente, como o curso, devido à pandemia, ele não pôde ser presencial, então o que eu estou fazendo para, pelo menos nos meus módulos, né, que eu vou ministrar apenas 4 dos 8 módulos, destacando que o curso não sou eu como docente do curso, né, vão ter outros professores. Nos meus módulos eu vou trabalhar da seguinte forma: a gente vai trazer aulas teóricas, né, e posteriormente eu posto um vídeo, uma aula mais prática, né, prática aplicada, na qual eu vou para campo, faço a gravação, explico para vocês, que eu acredito que vai fixar melhor o conteúdo e o objetivo da disciplina de hidráulica, enfim, de todos os módulos, tá? Então, gente, a hidráulica a gente vai aplicar em N pontos do sistema físico da irrigação, tá? Então, quando a gente quer dimensionar, saber o diâmetro do tubo, saber o tempo de irrigação que a gente precisa, né, para passar uma determinada vazão, então a gente sempre vai tem que ter em mente esses conhecimentos de hidráulica, né? Lembrando que esse nosso curso de operador de sistema de irrigação, ele não é um curso a nível superior, que vocês têm que conhecer todas as leis físicas do processo, né? Igual, por exemplo, quando esse curso for essa aula, quando é ministrada para um curso superior, para engenharia agronômica, por exemplo, eu pego muito mais pesado nos cálculos, o aluno tem que ter esses maiores detalhes. Mas o operador de sistema de irrigação tem que ter pelo menos o conceito inicial, ele tem que saber o que é vazão, o que é pressão, como se quantifica a vazão, como se quantifica pressão, né? Então ele vai ser o profissional que vai atuar na ponta desse sistema, ok? Então, gente, a gente tem que entender, quando se fala dessas unidades, por exemplo, vazão e pressão, a gente tem que conhecer as unidades, né? Por exemplo, eu pergunto para vocês, né, as unidades que eu falo são as grandezas físicas, por exemplo, metros cúbicos por hora, metros cúbicos por segundo. A gente vai ver em unidades de pressão, você vai poder ter ele em PSI, em bar, em ATM, em metros de coluna de água, então a gente vai aprender isso aqui. Mas eu falo para vocês, gente, a vazão que está saindo nesse aspersor aqui é de 8, né? Vazão de 8. 8 o quê? Vocês devem perguntar, né? Por quê? Porque quem é maior, 8 ou 80? Vocês podem parar para pensar. Quem é maior? Se eu falar uma vazão ou uma pressão? A pressão dessas pessoas aqui é de 8 e a vazão desse outro aspersor aqui, ó. Vou fazer o contrário. A vazão dessas pessoas grande aqui, desse canhão, é de 8. Desse 8 aqui é 80. Então, esse aqui de 80 é maior do que esse? Não, porque vai depender do que? Da unidade, né? A unidade que a gente está trabalhando é quem vai trazer a nossa grandeza física. Por exemplo, 8 metros cúbicos de água é muito maior do que 80 litros de água, né? Por quê? Porque 1 metro cúbico tem 1000 litros, né? Então,
a gente não pode, quando se trabalha com a grandeza física dentro da hidráulica, olhar apenas o número, né? A grandeza física. Numericamente, 8 é menor do que 80, ok. Mas quando a gente fala numa grandeza física, vazão, pressão, a gente tem que saber em que unidade a gente está, né? 8 metros cúbicos é muito maior do que 80 litros, né? Porque 8 metros cúbicos, sendo que 1 metro cúbico tem 1000 litros, vocês já vão memorizando aí, ó, 1 metro cúbico tem 1000 litros. Professor, mas como é que eu memorizo que 1 metro cúbico tem 1000 litros? Lembra daquelas caixas d'água, aquelas caixas d'água de fibra, né? Uma caixa d'água, a mais comum, né, utilizada é a de 1000 litros, né? Então, uma caixa d'água daquela ela tem 1000 litros, ou seja, ela tem 1 metro cúbico de capacidade de armazenamento, ok? Então, sempre que falar um valor numérico de uma grandeza, tem que vir a unidade que ela está sendo mensurada, né? Metros cúbicos, litros, se for pressão kPa, pascais. Então a gente tem que fazer essa transformação, ok? Então, gente, agora a gente entra numa propriedade extremamente importante para quem vai trabalhar, vai operar com sistema de irrigação, que é a quantificação de vazão, né? Vazão nada mais é do que um volume de um fluido, que no caso é a água que a gente está trabalhando, que passa numa determinada seção, né, da tubulação. Por exemplo, aqui, esse tubo aqui, qual a vazão que está passando qual a quantidade de água que está passando nessa seção, em um determinado fração de tempo, né, em um determinado tempo. Então, normalmente, vazão, a gente vai ter ele em unidades em litros por segundo, né? Litros por hora, metros cúbicos por segundo, metros cúbicos por hora. Então, assim, como a gente pode quantificar em campo a vazão que está saindo de uma torneira, da minha motobomba, né? Como eu posso fazer isso de forma prática, né? O que eu preciso? Eu preciso apenas ter um volume, igual essa foto aqui desse senhor, fazendo a vazão desse poço aqui, dessa motobomba. O que ele está fazendo para quantificar essa vazão? Ele tem um volume conhecido, aqui, esse tambor aqui provavelmente ele tem 200 litros, né? Ele pega, coloca, aciona, vem com um cronômetro para saber o tempo, né? E coloca a bomba para encher, né, a tubulação para encher esse reservatório. Aí ele cronometra. Iniciou o enchimento do reservatório conhecido. Finalizou o enchimento do reservatório conhecido, né? Então você já sabe o volume e sabe o tempo que foi gasto. Então você tem aí vazão. Aí eu pergunto para vocês têm um sistema de irrigação já instalado, né? Com as pessoas aqui, o exemplo desse aqui da Agropolo, o NI30, né? Ele está lá funcionando, mas para a pressão que você tem em campo, você não sabe a vazão que realmente está saindo nessas pessoas. Como você faria para quantificar a vazão nessas pessoas em campo? Como você conseguiria quantificar a vazão que está saindo dentro dessas pessoas? Então, uma forma muito simples, gente, aqui, ó, você colocaria duas pedaços de mangueira, certo? Aí o sistema está ligado, você coloca a mangueira num bocal. No caso dessas pessoas, uma pessoa que tem 2 bocais, você colocaria a mangueira em um bocal e um pedaço de mangueira no outro bocal. Aí você veria com um reservatório com volume conhecido, né? Pode pegar um balde ali de 20 litros, né? Que você já conhece o volume, vem com um cronômetro e coloca a saída da mangueira no interior do balde e cronometra o tempo. Vamos imaginar que para encher um balde de 20 litros, você gastou 10 segundos, né? Então, qual seria a vazão? 20 litros dividido por 10 segundos, né? 20 dividido por 10, 2. Então, você teria 2 litros por segundo de vazão, né? Então, essa é uma unidade, uma ordem de grandeza de vazão que você já tem mensurado, né? Então, vazão, para quantificação de vazão, basicamente a gente vai ter duas fórmulas, né? Vazão ou é volume sobre tempo, que é a forma mais tradicional que a gente está explicando aqui, né? E a vazão ela também pode ser quantificada, gente, como a velocidade com que a água passa para uma determinada seção vezes a área da seção. Todos os tubos não são circulares, né? As tubulações normalmente são circulares.
Isso é um detalhe que eu sempre falo para os alunos. Por que um tubo de irrigação ele é redondo, né? Ele poderia ser de outro formato, sei lá, quadrado, triangular, né? Todas as tubulações que você vê que vai passar água, elas são redondas. Por quê? Porque o círculo ele vai ter a menor, né, o menor perímetro, menor área de contato com o fluido, né? A gente vai ver nas próximas aulas que quanto mais contato que a gente tiver do fluido, do líquido, com as paredes do conduto, a gente vai ter mais perdas de atrito, né? E essas perdas de atrito que a gente vai chamar lá na frente de perdas de carga, infelizmente elas causam perdas de pressão. Então, se a água sai da motobomba com uma determinada pressão, quando ela vai chegar no outro ponto lá, se houver as perdas de carga, ela já diminui a sua pressão, né? E muitas vezes isso não é interessante. Por quê? Porque eu preciso, exemplo, para funcionar esse espessor aqui, eu preciso que chegue uma pressão aqui nesse espessor, por exemplo, de 20 MCA. Então, se houver muitas perdas de carga, pode ser que não chegue a pressão necessária para funcionar esse emissor, né? Então, isso é extremamente... Esse é um dos pontos que a gente vai levar em consideração, né? Outro exemplo aqui de como medir vazão. Você tem lá um sistema de gotejamento, né? Você tem um sistema com esses gotejadores aqui, por exemplo, um gotejador online, né, que você vai instalar em cima da linha, e quer medir a vazão desse gotejador para saber se ele está de acordo com o que foi fornecido pelo catálogo do fabricante. Então, basicamente, você precisa de duas coisas para medir essa vazão. Uma proveta, um recipiente com volume conhecido, né? Talvez aqui um copinho para você quantificar a água primeiro, depois medir na proveta e liga o sistema, né? Coloca o gotejador em cima do recipiente. Vem com cronômetro e cronometra um determinado tempo, né? Vamos dizer que você deixa aqui ele gotejando por 1 minuto. Terminou o tempo de 1 minuto, você vem, quantifica o volume e faz o cálculo da relação volume sobre tempo. Então assim a gente tem vazão, né? Gente, agora vazão a gente pode trabalhar em diferentes unidades, porque você pode ter diferentes unidades, diferentes ordens de grandeza, de volume e tanto de tempo, né? Então, exemplo de unidade de vazão, a gente pode ter o metro cúbico por segundo, o metro cúbico por hora, o litro por segundo, né, litros por hora. Então, a gente só precisa saber, para a gente fazer essa conversão, saber converter uma unidade para outra, né? Vamos ver como isso é simples. Ó. Um exemplo aqui, um exemplozinho de transformação de unidades. Gente, destacando que como o curso é um curso de nível fundamental, eu sei que a gente tem alunos aqui, desde alunos que já são formados, alunos que já têm graduação, mas a gente também tem alunos que estão no ensino médio, que tem ensino fundamental. Então, assim, o objetivo do curso aqui não é complicar, mas sim descomplicar, tá? Então, aqui a gente vai tentar fazer todos esses cálculos da forma mais simples possível, né? E tanto eu como professor como a tutora do curso, eles estamos disponíveis para tirar dúvidas e quem tiver desses cálculos. Não precisa se preocupar que esses cálculos vão ser mostrados para vocês irem fixando, mas não é nada muito complexo, e se for complexo a gente vai descomplicando ao longo das aulas, tá? Então vamos fazer o exemplo de como se fazer uma transformação, por exemplo, 0,25 metros cúbicos por segundo, eu quero transformar para metros cúbicos por hora, né? Então vamos fazer nesse exemplo aqui desse cálculo, tá? Eu vou pegar aqui a calculadora e a gente vai fazer essa transformação. Ó, como eu gosto de ver se faz, deixa eu inserir aqui uma fórmula, pá. Então, o que a gente quer é transformar o 0,025, a unidade, ó, é metros cúbicos, né? Deixa eu dar um zoom aqui. A unidade, ó, metros cúbicos, né, por segundo. A gente quer transformá-la, essa unidade, para que unidade? A gente quer transformar ela para metros cúbicos por hora, né? Então, onde tem segundos, a gente quer transformar ele em horas, né? 1 hora tem quantos segundos, pessoal? 1 hora tem quantos segundos? 1 hora tem quantos minutos?
né? Todo mundo já sabe que uma hora tem 60 minutos. E cada minuto tem 60 segundos, né? Ou seja, 60 vezes 60 é 3.600, não é isso? Então, se eu sei que uma hora tem 60 minutos, ok? E cada minuto tem 60 segundos, então a gente vai fazer essa seguinte multiplicação aqui para fazer a conversão. Ó, onde tem segundos, a gente vai querer que apareça hora, né? Ó, então, uma hora tem 3.600 segundos, ok? 3.600 segundos tem uma hora, não é isso? Então aqui já ficou simples a nossa resolução. Ó, segundos a gente vai cancelar, ó. Espera aí só um minuto. Cliquei errado aqui. Deixa eu pegar um tracinho aqui vermelho. Ó, vou cancelar os segundos, né? Os segundos que está em cima, vou cancelar com os segundos que está embaixo, certo? E aqui a gente faz a multiplicação. 0,25 0,025 vezes 3.600. Então aqui a gente tem, ó, multipliquei o 0,25 por 3.600. Então agora aqui a gente tem 90 metros cúbicos, né? Metros cúbicos. Sobrou que unidade embaixo? Hora. Então fiz a conversão. 0,025 metros cúbicos por segundo é a mesma coisa de 90 metros cúbicos por hora, ok? Agora a gente quer converter, por exemplo, a 0,25. Deixa eu só copiar aqui para já agilizar. Ó. A gente quer converter o 0,25 para a segunda unidade aqui, que seria litros por segundo. Então, ao invés da gente cancelar os segundos, a gente vai cancelar os metros cúbicos, né? Então, como é que fica aqui? Eu quero cancelar o metro cúbico, né? Então, aqui seria isso. Ó. Eu quero cancelar o metro cúbico que está embaixo, que está em cima. Então, ó, 1 metro cúbico tem quantos litros? Lembra da caixa d'água? A caixa d'água de 1 metro cúbico tem 1.000 litros. 1.000 litros. Agora sim, eu posso cancelar o metro cúbico. Ó. Posso cancelar o metro cúbico. E posso cancelar o metro cúbico de baixo. Né? Aí sobrou o que em cima? Litros. Aí 0,25 vezes 1.000 dá 25. Dá 25, aqui não é hora, né? Aqui é segundos. Litros por segundo. Ou seja, o 0,25 metros cúbicos por segundo é a mesma coisa de 25 litros por segundo. Né? Metros cúbicos por hora é a mesma coisa de 25 litros por segundo. Gente, vocês estão vendo como essa transformação não é difícil? Né? Só basta a gente ter esse conhecimento do que uma hora tem 3.600 segundos e um metro cúbico tem 1.000 litros, ok? Professor, e agora? Vou desistir do curso porque eu não consigo acompanhar essa unidade de transformação. Não precisa disso, gente. Essa transformação de unidade, ela a início pode ser difícil para algumas pessoas, mas à medida que você vai praticando e vai trabalhando, né, se você escolhe irrigação como a sua atividade, gente, o exercício diário dessas transformações, elas vão facilitando isso, né? Então, esses cálculos que eu estou fazendo isso daqui na mão, mesmo quando você está trabalhando no dia a dia, você consegue fazer isso de cabeça, né? Então, não precisa ter medo de fazer essas transformações. Então, vamos fazer esse último exemplo aqui, ó. Vamos pegar ela já aqui em... Eu quero transformar para litros por hora. Vamos pegar ela já aqui em uma unidade que já tem hora, tá? Vou levar aqui para baixo. Ó.
Então a gente já sabe que ela é a mesma coisa de 90 metros cúbicos por hora, né? E eu quero transformar ele para litros por hora, ok? Então vamos fazer aqui, ó, x. Quem é que tem que sumir? Não é aqui tem que se transformar em litros? Na verdade é só pegar essa parte aqui, ó, que é a mesma coisa, ó. 1 metro cúbico tem 1000 litros, como a gente já discutiu anteriormente, né? Então já posso cancelar aqui o metro cúbico, posso cancelar esse metro cúbico, né? Então aqui a gente já tem, ó, 90 vezes 1000, 90 mil. Que unidade? Litros por hora. Deixa eu pegar aqui já para agilizar. Ó. Litros, e sobrou embaixo hora. Litros por hora. Então, gente, desse ponto aqui, transformação de unidades de vazão, o que eu peço para vocês? Vocês façam em casa, exercitem, mudem esses valores aqui e vão fazendo e praticando essa conversão de unidades. Vocês verem que não vai ter muita dificuldade. Sempre quando a gente quer converter metros cúbicos para litros, a gente vai multiplicar por 1000. De segundos para hora, então a gente vai dividir por 3.600, né? Vai multiplicar por 3.600 segundos para hora, né? Vai multiplicar por 3.600. Então a gente vai fazendo essas brincadeiras nessa conversão, tá? Sempre seguindo essa ordemzinha lógica que vocês conseguem fazer isso facilmente, ok? Então, gente, entendido o conceito de vazão. Por que esse conceito de vazão é extremamente importante? Para a gente poder entrar na disciplina de irrigação propriamente dita. Porque quando a gente for dimensionar o nosso sistema de irrigação, né, ou fazer a operação, a manutenção, a gente tem que saber qual a vazão da água que passa, por exemplo, num aspersor como esse, né? Eu tenho uma linha lateral, eu tenho um projeto de aspersão que vai ter, por exemplo, 50 aspersores desse tipo aqui. Cada aspersor desse daqui tem uma vazão de 1,2, né, 1,2 metros cúbicos por segundo, por hora, né, 1,2 metros cúbicos por hora. Então, se ele tem 50, a gente vai lá, 50 vezes 1,2. Então, a vazão total do nosso projeto vai ser de 60 metros cúbicos por hora, né? Então, se eu sei a vazão de 60 metros cúbicos por hora, eu já vou poder encontrar a bomba para fornecer essa vazão, né? Aí a gente vai aprender a fazer isso na disciplina de hidráulica antes de chegar na disciplina de irrigação propriamente dita, né? Outro ponto importante é que se eu sei a vazão, eu posso encontrar o diâmetro da tubulação que eu vou trabalhar. Isso é o assunto que a gente vai ver na nossa próxima aula, tá? Agora, para que a água flua de um ponto de uma tubulação e até outro ponto da tubulação que está, por exemplo, a uma cota superior, né, a água precisa estar sob pressão, né, que a gente chama pressurizada, né, ou seja, com pressão maior do que a pressão atmosférica. Então agora a gente vai ter que entender, gente, é que o grande problema quando a gente vai falar sobre pressão, que a gente vai ver esse instrumento aqui chama manômetro de Bordeaux, que é um manômetro que é mais utilizado na área de irrigação, e tudo que se trabalha com pressão, se trabalha muito com manômetro de Bordeaux, a gente só tem um problema, porque a gente tem que entender qual é o conceito de pressão, e os manômetros eles são comercializados em uma infinidade de unidades de pressão diferentes. Por exemplo, acho que não vai dar para vocês ver, mas esse manômetro aqui ele tem duas escalas de pressão. Ainda tem a escala em PSI, né, e tem a escala em bares de pressão, tá? Aí, se você não conhece essa unidade, não tem isso em mente, essa transformação de unidades para uma unidade, por exemplo, de metros coluna de água, você pode gerar problemas, erros de entendimento, né? Então a gente tem que saber fazer essa conversão da unidade de pressão para a gente poder saber operar bem o nosso sistema de irrigação, ok? Então o
o que é pressão hidrostática, então, e quais as unidades de medida e como a gente vai calcular a nossa pressão hidrostática no nosso sistema, né? Então, antes da gente entender as unidades que são fornecidas de pressão, né, nos nossos manômetros, por exemplo, a gente tem que entender o sistema de unidades utilizados atualmente, né? Então, o sistema em 1960 foi criado o Sistema Internacional de Unidades, né, que é o famoso SI, né? E nesse sistema de unidades houve uma padronização, né? Agora vocês vão perceber que isso lá em 1960 foi criado o Sistema Internacional de Unidades, mas infelizmente até hoje a área de engenharia, né, na qual a irrigação faz parte, ainda não há uma padronização exata e utilização exclusivamente do sistema SI, né? Por exemplo, no sistema SI, a unidade de medida de comprimento é o metro, a unidade de massa é o quilograma, a unidade de tempo é o segundo. E quando a gente vai para a unidade de força, por exemplo, que é o Newton, a unidade de pressão a gente vai ver que seria o Pascal, né? Só que a gente tem um probleminha aqui, né? Que pouco se utiliza nos instrumentos de medição de pressão a unidade Pascal, né? Você vai ver muitas unidades que fazem parte de outros sistemas de unidades, né? Que não é o SI. É exemplo desse manômetro aqui comercializado no Brasil, que a unidade é o PSI ou bar, né? Que são unidades mais utilizadas nos Estados Unidos, né? E se a gente não souber fazer essas conversões de unidades, a gente vai ter erro de entendimento, tá? Então vamos aprender a fazer essas conversões. Antes de entender pressão, a gente vai ter que entender o conceito de força, porque o conceito de pressão leva em consideração o conceito de força, né? Então, força nada mais é do que o esforço, né? Um esforço, uma unidade e o sinônimo de esforço, ok? E no sistema internacional a gente vai ver que ela é medida em Newton, ok? Então, força nada mais é do que a massa vezes a aceleração, né? Então, é a quantidade de esforço que você despende, né, para acelerar uma determinada quantidade de massa. Então, se a gente tiver unidade, vamos imaginar a unidade de força. Força, massa é o quilograma, né? Deixa eu corrigir aqui. Força, quilograma, é a unidade de massa. E a unidade de aceleração é metros por segundo ao quadrado, né? Então, gente, como essa unidade, esse conceito de força, ela faz parte da segunda lei de Newton, né? Então, convencionou-se de chamar essa unidade aqui, ó, quilograma por metro por segundo ao quadrado, convencionou-se de chamar de Newton, certo? Então, um Newton nada mais é do que a massa, a aceleração de a massa de 1 kg, né? Uma massa de 1 kg, pela aceleração da gravidade, que é 9,81, certo? Só que existia outro sistema que é muito utilizado na engenharia, que é o sistema MKS, né? Que ele leva em consideração a unidade de força, o quilograma-força, né? Quilograma é a unidade de massa, certo? Já o quilograma-força, no sistema MKS, é a unidade de força, né? E o que é o quilograma-força no sistema MKS? Nada mais é do que a força exercida para acelerar uma massa de 1 kg sobre a aceleração da gravidade. Ou seja, 1 quilograma-força é igual a 9,81 newtons, ok? Então, aí a gente já tem dois sistemas de unidade diferentes, ok? Aí a gente entra no conceito de... Agora a gente vai fazer um exemplozinho aqui de conversão de unidades, né? De cálculo de unidade de força, né? Então, qual a força exercida por um corpo com aceleração de 5,6 e uma massa de 30 kg, né? Então, vamos resolver esse exemplo aqui. Então, nesse sistema aqui, a gente teria a seguinte resolução. Ó, inserir, vou pegar aqui, inserir fora aqui, Ctrl Z.
Vamos escrever uma equaçãozinha aqui, ó, fazer esse exemplo. Força é igual a massa vezes aceleração, ok? Então, se a gente tem uma massa de 30 kg vezes aceleração 5,6 metros por segundo ao quadrado. Quilograma por metro por segundo ao quadrado a gente já viu que é o que a gente chama de Newton, ok? Então, se a gente multiplica, ó, 30 vezes 5,6, a gente teria uma força de 168 newtons, né? Agora você tem que lembrar, se a gente quiser transformar ele para quilograma-força, né? A gente já sabe que 1 quilograma-força é igual a 9,81 newtons, né? Então o que é que a gente faz? Se eu quero transformar o 186 newtons para quilograma-força, nada mais que a gente vai fazer do que dividir, né? A gente vai dividi-lo por 9,81, que a gente vai ter agora uma força de 168 dividido por 9,81. Então a gente vai ter aí, a gente vai ter uma força aí, ó, de 18,46 quilograma força, ok? Então aqui a gente tem a unidade de força nos dois sistemas de unidades. Um é o sistema de unidades do SI e outro é o sistema MKS, que é o sistema mais utilizado nas engenharias, né, inclusive de irrigação, ok? Agora, gente, a gente passa para o conceito mais importante quando se trabalha com irrigação, que é o conceito de pressão, né? Pressão nada mais é, por isso que a gente iniciou trabalhando com força, do que a relação da força dividida pela área, né? E qual unidade de força que a gente já viu na aula anterior? No Newton, né? E qual a unidade do sistema internacional de área? É o metro quadrado, né? Então, a unidade de pressão nada mais é do que o Newton por metro quadrado, né? Só que essa foi uma lei desenvolvida por Pascal, né? Então, para homenagear Pascal, convencionou-se chamar Newton por metro quadrado igual a Pascal. Então, Pascal passou a ser o sistema de unidade padrão de pressão no sistema internacional, tá? Então, quanto maior a pressão que a gente vai ter aqui, olha o exemplo dessa garrafa aqui, quanto maior a pressão que a gente vai ter em um determinado ponto de um fluido, a gente vai ter mais força. Então a gente vê o seguinte, ó, a gente vai ver que a pressão hidrostática dentro de um fluido nada mais é do que a altura vezes a massa específica de um corpo, né? Então por isso que quando a gente vê essa garrafa aqui, ó, com 3 orifícios, quanto maior a coluna de água que a gente tem acima dele, maior a pressão que está sendo exercida. Então o jato está indo mais distante, né? Então, pressão hidrostática, né, que é a pressão agora que a gente nos interessa, pressão do fluido, e a pressão que ocorre no interior dos fluidos, sendo exercida pelo peso do próprio líquido, né? Então, a pressão hidrostática, né, ela é definida pela Blyde-Staving, que ela traz que a diferença de pressão entre dois pontos, mais dentro no interior de uma mesma massa fluida, é igual à profundidade desse coluna, né, desse fluido, vezes o peso específico do fluido que a gente está trabalhando, né? Gente, essa unidade de peso específico normalmente é o peso que a gente vai ter por metro cúbico de água. Então, normalmente um metro cúbico de água tem 1000 litros. E 1 litro de água, né, a densidade da água sendo aproximadamente igual a 1, a gente vai considerar que 1 litro de água pesa 1 quilo, né? Ou seja, o peso específico da água é igual a 1000 quilogramas, né? Quilogramas força por metro cúbico, ok? Então, a diferença de pressão no interior de um fluido nada mais é do que a multiplicação da altura,
a diferença de altura entre os dois pontos, vezes o peso específico da água. Tá? Então, gente, conhecendo o conceito de pressão, agora a gente tem um determinado problema quando se fala em pressão no interior de uma tubulação, né? Que é as N unidades que a gente vai trabalhar de pressão. Voltando nessa imagem aqui, a gente tem um conceito de pressão também utilizado em metros de coluna de água. Né? O que é esse conceito? A pressão, vamos imaginar aqui esse reservatório. Imagina a pressão exercida no ponto 2. Nada mais é do que o peso, né, da altura da lâmina de água acima dele. Né? Imagina que você tem uma caixa d'água com a altura de 10 metros. Né? E embaixo da caixa d'água você tem uma torneira. Então, qual a pressão exercida pela coluna de água nessa torneira? Nada mais é do que a altura da caixa d'água que está alimentando essa torneira. Se a caixa d'água tem 10 metros, então a pressão que está sendo exercida nessa torneira será uma pressão de 10 metros de coluna de água. Ok? Se a caixa d'água tem 50 metros, qual a pressão que vai sair no interior da torneira? Na saída da torneira? Diferença de cotas. Né? Essa caixa tem 50 metros, vai ter uma pressão de 50 metros de coluna de água. Né? Então, esse é o exemplo, por exemplo, quando você vai fazer um mergulho. Né? A cada metro que você mergulha dentro do fluido, você vai ter 1 metro de coluna de água de pressão em cima de você. Okay? A pressão atmosférica, por exemplo, ao nível do mar, ela corresponde à pressão da coluna de ar acima da gente ao nível do mar, ela corresponde, é como se fosse uma coluna de ar de água, ela corresponde aproximadamente de 10,33 metros de coluna de água. Né? Ou seja, se você for fazer um mergulho no nível do mar e você descer 10,33 metros, você tem o dobro da pressão atmosférica em cima de você. Então você teria o peso da pressão atmosférica mais o peso de uma coluna de água igual ao peso da coluna atmosférica. Okay? Então por isso que é difícil a gente fazer mergulhos tão profundos, porque a pressão em cima da gente vai aumentando bruscamente. Então a gente vai ter maior peso sobre o nosso pulmão. Okay? Por exemplo, gente, esse aspersor aqui da Raybird, o LF2400, o catálogo dele recomenda a gente trabalhar esse aspersor com a pressão de coluna de água superior a 18 metros de coluna de água. Ou seja, se eu não tiver uma motobomba para alimentar esse aspersor, eu preciso de ter uma caixa d'água com uma altura superior a 18 metros de coluna de água para fornecer pressão para esse aspersor. Okay? Então, quando a gente vai trabalhar em sistemas de irrigação muito grandes, isso vai ficando inviável, porque para você chegar no bocal desse aspersor uma pressão como essa, você também vai ter que vencer as perdas de energia, as perdas por atrito ao longo da tubulação, que a gente vai chamar de perda de carga. Okay? Gente, quando se trabalha com pressão, que a gente vai medir normalmente utilizando manômetros igual esse aqui, o manômetro de Bourdon, ele pode vir em diferentes unidades. Okay? Então a gente vai aprender agora a fazer conversão de unidades. Uma das unidades de pressão extremamente comum seria a pressão atmosférica, que é o ATM, né? Que é o peso da coluna de ar que está acima da gente. Okay? Um ATM, que é igual à pressão atmosférica, ela vai ser uma pressão igual à pressão de um bar. Né? Então o que acontece aqui? Os manômetros de Bourdon, que são esses manômetros aqui, eles medem pressão manométrica. O que seria pressão manométrica? Seria a pressão total no interior do manômetro menos a pressão atmosférica. Ou seja, ele só mede o peso da coluna do fluido. Tá? Então, a pressão de um bar é igual à pressão de um ATM, ou seja, quando a gente está lendo aqui a pressão de um bar, a gente tem o peso da coluna atmosférica mais um peso igual à coluna atmosférica acima no interior da tubulação. Okay?
Outra unidade de pressão extremamente utilizada em sistemas de irrigação é o quilogramas-força por centímetro quadrado, ok? Quando se fala em quilograma-força por centímetro quadrado, gente, normalmente os profissionais da área de irrigação falam o seguinte: esse aspersor aqui, ele trabalha com 2 kg de pressão. Então, normalmente o pessoal se abrevia esse termo de pressão para 2 kg. Não existe essa unidade de pressão de quilo, né? Porque quilo é a unidade de massa, ok? Mas quando você vê alguém que trabalha com irrigação falar em pressão se referindo a quilo, possivelmente ele está se referindo à unidade de quilograma-força por centímetro quadrado, que é a mesma coisa de bar. E a gente vai ver que ele corresponde à mesma coisa de 14,5 PSI, que é a mesma coisa de 10 MCA. Ou seja, quando eu falar em 1 bar, eu estou falando o seguinte: se nesse manômetro ele está me dando uma leitura de 1 bar, eu estou dizendo que ele tá me dando uma leitura como se fosse alimentado por uma caixa d'água com altura de 10 metros de coluna de água, ok? Se eu falo que essas pessoas funcionam bem com 2 quilos, 2 kg por centímetro quadrado, ou 2 bar, eu estou dizendo o seguinte: para ele funcionar bem, eu preciso de uma pressão equivalente a uma coluna de água de 20 MCA, ok? E todas essas unidades, elas são igual a 100.000 kPa, que é a unidade padrão do sistema internacional, né? Que também pode ser igual a 100 kPa, já que 1000 pascais corresponde a 1 kPa, né? A gente também pode encontrar em alguns sistemas de unidades o Newton por centímetro quadrado e enfim, essas são as unidades. Está repetido aqui de novo, até tirar aqui. Então essas são as unidades mais comuns que a gente vai encontrar de pressão. Vocês devem estar se perguntando: mas professor, eu preciso saber decorado essa tabela de conversão de unidade de pressão? Porque eu não vou decorar isso nunca. Gente, calma, não precisa saber isso decorado. Primeiro, se você não tem decorado essa tabela de conversão, você pode pegar esse material, pode pegar livros de hidráulica, livros da área de irrigação, consultar e fazer a regra de 3 da conversão. Mas eu tranquilizo vocês que quando vocês estiverem realmente no mercado trabalhando com irrigação, e vocês constantemente vão ter que fazer essas conversões de unidades. Então esses valores, eles vão ficar na cabeça de vocês, né? Então, por exemplo, quando o cara fala aqui tá 2 bar, a gente já sabe que 1 bar tem 10 MCA, então ele vai ser igual a 20 MCA, né? Então isso vai ficando muito simples. O PSI eu coloquei aqui porque muitos instrumentos que você compra norte-americanos, ele traz o PSI como unidade de pressão, tá? Então eles usam bastante nas tabelas dele de emissores o PSI. Um exemplo aqui é desse controlador de pressão, né? Então esse controlador de pressão ele é extremamente interessante porque às vezes você quer instalar quer instalar um sistema de irrigação, pivô central usa muito isso, controlador de pressão, e você quer que chegue a mesma pressão em todos os aspersores que você está trabalhando, ok? Então o que você faz? Instala um controlador de pressão. Esse controlador de pressão ele é de 15 PSI, ou seja, a saída dele é de aproximadamente 1 bar, ou seja, aproximadamente 10 MCA. Então pode chegar aqui nesse controlador de pressão uma pressão, por exemplo, de 20 MCA, 30 MCA, enfim. Ele vai segurar a pressão e só vai entregar para o emissor que você vai trabalhar uma pressão de 15 PSI, que é igual a 10 MCA, aproximadamente 10 MCA. Ou seja, pode chegar uma pressão maior aqui embaixo, mas só vai entregar para o aspersor a pressão X que a gente quer. Então isso é uma peça extremamente utilizada em irrigação para fazer esse controle, tá? Então não precisa ter medo dessa tabelinha, que a gente vai aprender isso na prática. Vamos fazer um exemplozinho prático aqui dessa conversão de unidade, igual a gente fez na conversão de unidade de vazão. Ó, vamos converter 1 kg força para MCA, para bar, para ATM, para pascal e quilopascal, ok? Então vamos fazer essa conversão aqui. Ó,
colocar aqui embaixo. Aqui a gente já sabe uma propriedade, ó. Quilogramas-força, eu já sei, preciso nem fazer cálculo, que ele é igual ao bar. Que ele é igual ao bar e ao ATM. Então aqui eu não preciso fazer cálculo nenhum, né? Então, se eu tenho 1,5 kg força por centímetro quadrado, eu já sei que ele é a mesma coisa de 1,5 bar, que é a mesma coisa de 1,5 ATMs, ok? Então, aqui eu já sei, sem fazer cálculo nenhum, ok? Então, se eu tenho 1,5 kg força e cada 1 kg força ele corresponde a 10 MCA, então se eu multiplicar por 10, eu vou ter ele em MCA, né? Então 1,5 kg por centímetro quadrado é a mesma coisa de 15, né? Ó, você multiplica por 10 vezes 10, o que está subscrito? Só um minuto. Aqui vezes 10, a gente vai encontrar 15 MCA, né? Ou seja, a pressão de 1,5 kg por centímetro quadrado, ela equivale à pressão exercida por uma caixa de água de 15 metros, ok? Qual unidade ainda falta a gente fazer? Aqui, ó, o kPa, o Pascal, né? Então, 1,5 kg tem 100 mil, né? Tem 100 mil pascais. Então, 1,5 dá 150 mil pascais. Então a gente já converteu aqui, né? Agora, 150 mil pascais, eu quero transformar ele para quilopascais. Então vou só dividir por 1000. Dividido por 1000. Aqui eu tenho 150 quilopascais. Então já encontrei a pressão. Então, gente, é muito simples. Aqui eu posso fazer dessa forma, posso fazer uma regra de 3. Então, esses cálculos são tão simples, né, à medida que você vai ganhando experiência, que você consegue fazer essas conversões até de cabeça. Por exemplo, eu faço esses cálculos aqui sem usar calculadora, nada, né? E eu garanto para vocês que à medida que vocês vão ganhando experiência, expertise com isso, vai ficando cada vez mais comum, tá? E por fim, o medidor de pressão mais utilizado em irrigação para medir pressão, como a gente já viu, é o manômetro de Bourdon, né? Que é esse manômetrozinho aqui. Então, basicamente, qual o princípio de funcionamento do manômetro de Bourdon, né? Ele usa aquele mesmo princípio da língua de sogra. Lembra da língua de sogra que antigamente utilizava muito em festas, né, de aniversário? Você soprava, ela ficava reta, né? Depois que você parava de soprar, ela enrolava novamente, né? Então, o Bourdon, Daniel Bourdon, ele percebeu, né, que era um engenheiro mecânico, ele percebeu que à medida que você pegava um tubo metálico torto e aplicava sob uma pressão alta, ele ficava retilíneo, né? Então, esse é o grande princípio do manômetro de Bourdon. No interior dele a gente vai ter um tubo metálico, né, retorcido. À medida que ele vai estar ligado no fluido, né? Então ele vai ser, quando ele pressurizado, o fluido vai entrar dentro desse tubo, né? À medida que esse tubo, a pressão aumenta, esse tubo vai tendendo a ficar mais reto e o ponteiro vai fazendo a indicação da pressão, né? Calibração feita em laboratório, né? Então ele, por isso, pela facilidade, pelo custo ser relativamente baixo, é o instrumento mais utilizado para a gente medir pressão, ok? Então ele é um instrumento bem simples. Então o manômetro de Bourdon tanto pode ser analógico, como esse aqui, que é o mais utilizado, ou ele pode ser digital, né, que ele já traz o valorzinho da pressão no display. O digital só tem um custo mais elevado, né, mas ele é tão preciso quanto os analógicos.
ok? Então, gente, por hoje é só e fique disponível para qualquer dúvida que a gente tenha. Peço para vocês acessarem a videoaula prática, na qual eu mostro o funcionamento do manômetro de Bordeaux numa torneira no campus do Instituto Federal. Então, um abraço a todos e até a próxima aula.